Vamos ficar de pé, irmãos ouvintes. Pega a vossa Bíblia no livro de Tiago 4. Tiago 4, no versículo 7. Vamos lá. Tiago 4, versículo 7. Amém? Tiago 4, verso 7. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Aí todo mundo achou aí? Vamos lá, livro de Tiago 4, versículo 7. Glória a Deus. Irmãos, logo depois a gente vai estar também anunciando o aniversário da igreja que vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Tiago 4, no versículo 7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele... Fala assim: Jesus, que goteja como chuva a tua doutrina em mim, assenta e glorifica a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar essa palavra dizendo uma coisa interessante. Uma certa feita, eu fui convidado para pregar a doutrina num certo lugar. Lugar aí do Brasil, uma viagem meio longa de carro, uma luta, mas chegamos lá. Foi luta do começo ao fim, mas a vitória foi garantida. Deus operou lá, curou muita gente foi liberta, foi uma bênção. Mas quando eu cheguei lá, um certo pastor discutia mais outro pastor um assunto, que nós não podemos mexer com o diabo, porque o diabo vem e nos derruba. E eu fiquei olhando assim, porque esse negócio de entrevistar demônio, de expulsar demônio, olhei para a cara deles assim e falei assim, irmão, é o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês aqui, o diabo é que tem que ter medo de nós. O crente que anda na doutrina, ele não tem que ter medo de Satanás não, ele tem que chegar, o diabo tem que sair. Então não existe esse negócio do crente ter medinho de Satanás. Se ele tiver medo, ou ele não tem experiência, isso é explicável, né? Ou simplesmente ele não tem vida com Deus. Ele está sujo, está no pecado, ou não tem conhecimento. Quem entendeu diz amém. Aí eu disse isso para eles lá, e um certo pastor não gostou. Mas quando foi à noite, Deus me usou para mostrar que o diabo tem que fugir quando chega a luz, que é o povo de Deus. Não tem conversa. Então eu quero dizer para você aqui que nós não damos a nossa glória para Satanás. A glória é de Deus. Eu disse para ele assim: você falar que o diabo é isso e aquilo, é tirar a glória de Deus e dar para Satanás. Nós caminhamos na glória de Deus, certo? E o bicho tem que fugir. O que eu estou falando aqui? Mas para que isso aconteça na sua vida, você primeiro tem que sujeitar quem? A Deus. É o que está escrito: sujeitai a Deus. Aí depois que você sujeitar a Deus, é o seguinte: é obedecer a doutrina. Você vai obedecer a Jesus. Você vai obedecer o ensinamento de Jesus. Então isso é sujeitar a Deus. É pregar e viver o evangelho verdadeiro e genuíno do céu, que chamamos de doutrina. Isso é sujeitar a Deus. É obedecer, é estar em vigilância, é jejuar, é orar, é estar em constante jejum e oração. Isso é sujeitar a Deus. Não é pegar e falar assim: não, eu vou fazer assim porque eu quero, eu acho. Não tem eu acho. A Bíblia diz assim: é sim, sim ou não, não. Passando disso é procedência do... Por que eu estou falando isso? Tem gente que fala: eu acho. Não tem eu acho. Você tem que ter uma certeza das coisas de Deus. Não é um acho que você pensa assim: eu acho que eu vou comprar aquilo ali. Isso você pode achar, mas você não pode achar as coisas de Deus. Você tem que ter certeza que é assim. Não tem negócio eu acho. Eu tenho certeza que essa é a doutrina verdadeira e primitiva e santa. Eu tenho certeza que essa obra é de Deus. Eu tenho certeza que meu pastor é de Deus e minha vida está com Deus. E bate palma e dá glória a Deus. Então, meus irmãos ouvintes da palavra de Deus, se você está se sujeitando a Deus, obedecendo a Deus, aí pronto, o diabo tem que fugir de você.
Mas tem outro detalhe: sujeitai a Deus, resistir o diabo. O que é resistir o diabo? É você estar firme na doutrina do Senhor e você resistir à tentação. Quem bebia, resistia à tentação de não beber mais. Quem usava droga, resistia à tentação de não mais usar droga. Quem mentia, resistia à tentação de não mentir com a mulher. Né, irmão Lucas? Resistir. Tem que resistir. Ou então fica calado, né? Mas não pode mentir. Pastor, o senhor não mente? Não. Eu digo para vocês que eu sou lindo. Aí, tá vendo? É verdade. Por quê? Porque eu puxei a Deus. Puxei meu Pai Celestial. Porque a criatura que é feita à imagem e semelhança de Deus, ela é linda, não é, igreja? Que nós somos feitos à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Glorifica Ele. Então nós temos que resistir às investidas de Satanás. Ele está de olho em você 24 horas. De olho assim, ó. Vou pegar Gabriel agora na mentira. Vou pegar Gabriel brabo, agora eu vou cutucar ele para ele soltar um palavrão. Vou fazer o irmão Maurizano dar o tumém em alguém dinheiro. É assim que ele faz, irmão. Você sabia disso? É assim que o diabo faz. Ele tenta pôr na sua mente: não faz isso que não tem nada. Ele tenta roubar a doutrina do seu coração. Alguns anos atrás, a igreja não tinha nada na internet. E um cidadão caiu possesso de dia e foi trazido para a igreja. Algumas coisas que aconteceu aqui foi interessante. Uma, ele disse que era um demônio por nome caboclo profético. Duas, ele ficou grudado nessa parede bem aí de costas, igual lagartixa. Quem viu pode testemunhar. O irmão Amauri viu. Muitas pessoas que estavam aqui, alguns vão citar o nome, mas o mais que vai falar com certeza, que não vai ficar com medo, é o irmão Mauri. Outras pessoas viram. O irmão Mauri é filho da irmã Ziza, que viu o cidadão grudado na parede de costa aí, igual lagartixa. Quando eu gritava queima ele, ele rolava a igreja todinha, não tinha piso, e voltava. Então, essas coisas foram interessantes. Uma das coisas, ele disse assim: eu vou acabar com a doutrina da sua igreja. Eu disse assim: enquanto eu for vivo, não. Ele disse assim: eu acabei com a doutrina da igreja tal, que eu não vou citar o nome. E disse assim: nada de ser bobo, pastor. Eu venho em sapatinho de algodão e roubo a doutrina do coração do povo. Então, irmão, o diabo ele é assim, ele tenta roubar a doutrina, ele tenta te confundir, ele tenta fazer você coxar em dois pensamentos. O que é coxar em dois pensamentos? Eu vi o pastor pregando que o WhatsApp é do diabo. Aí você pensa no pastor do lado. Depois, não, o pastor fulano disse que pode. Aí você fica dividido. Você fica pensando naquele pastor, naquele outro pastor. Não, quem está certo, quem está errado? Faça a prova com Deus. Deixa Deus te responder. Deus, ele é o dono da verdade e ele não vai deixar a gente enganado, não. O que é do inimigo, ele vai mostrar. O que é de Deus também ele vai mostrar. Bate palma e dá glória a Deus. Então você tem que resistir o diabo. Quando vir aquele pensamento ruim na sua mente, tira a sua vida. Você diz: está repreendido no nome de Jesus. Quando vier aquela tristeza no seu coração, você louva a Deus. Resista à seta do inimigo. Você tem que resistir o mal. Aquela vontade de sumir de casa, aquela vontade de largar o esposo, a esposa, aquela tristeza, aquela angústia, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que resistir. Pastor, como é que eu resisto? Primeiro você sujeita a Deus. E para resistir o diabo, a Bíblia diz que Deus ele tem presente para nos dar. As armaduras de Deus. O poder também da oração. O poder do jejum. E uma coisa que não pode faltar na sua vida é perseverança. Estás firme, perseverante na presença do Altíssimo. Então você tem que resistir o inimigo. Você tem que pôr na sua mente. Tem gente que é assim: pastor, eu caí, consertei, tornei a cair, eu não fico de pé, eu vou sair da igreja. Peraí, irmão. Persista, insista, conserta e deixa que Deus vai te levantar. Davi não caiu, igreja?
Mas ele caiu, mas ele não se entregou ao pecado, ele se consertou na presença de Deus. Porque ele sabia que só Deus podia dar a salvação. Ele sabia que quando ele ia para a batalha, Deus dava vitória para ele. Então ele se humilhou e alcançou misericórdia. Quem bate palma na glória a Deus? Sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá. Então, irmão, se você está na doutrina, você está longe da mentira, do Facebook, da política, crente político já é do inimigo, porque a política não é de Deus. Então o crente pode votar, mas o crente não é crente político. Ele não pode estar ali envolvido na política, senão você vai cair. O que acontece? O crente que está na política, está na mentira, no jogo do bicho, olha o nome do bem, jogo de quem? Olha aí, como é que Deus ele deixa claro, né? Deus é tão bonito, né? Jogo do bicho. Você quer fazer o jogo do bicho? É? Você quer estar lá? Eu estava conversando com meus parentes hoje, estava lá em casa. Aí lá em frente de casa tem um campo de futebol, né? Eles sabem aí. Aí eu tava vendo lá, tinha um pastor lá no meio lá, né? Foi tão engraçado. Um pastor, você viu lá o pastor, né? Tava lá, não tava? Você viu lá? O pastor estava usado. Por quem será que estava usado? Tem pastor, tem muita coisa lá. Presbítero também lá, tava lá. E aí eu tava contando para eles, olha, eu não sabia que tinha essa quintaiada jogando bola não. Mas eu falei para eles, olha, vocês têm que vir cá dia 1º de janeiro. Irmãos, eu saí lá fora, não tinha nem como eu sair com o meu carro. Na rua de cima, de baixo, lotado de carro, vendo os cabras jogar bola vestido de mulher. Esquema ele, igreja. Pastor virando pastora. Então tinha de tudo lá um pouquinho. Eu saí lá fora, mas eu ri demais. Meu Deus do céu. Que tinha um pequenininho lá vestido de mulher. Tinha uns grandão também, assim, meio barrigudo assim. E eu fiquei lá olhando, misericórdia, olha lá. Então o diabo é diabo, né, igreja? Quem crê que o diabo é diabo diz amém. Ele é o diabo. Então o diabo, ele engana. Você acha que uma pessoa que está jogando bola de ser pastor, crente, e no dia 1º de dezembro se veste de mulher, ele está resistindo ao diabo? Ele está seduzido pelo diabo. Então, meus irmãos, se você quer que o inimigo foge de ti, foge do pecado. Ele não tem poder sobre você. Ele não tem domínio sobre o teu corpo, nem sua mente, nem seu coração. Quem tem é Jesus Cristo. Então, sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá. Uma certa feita, a gente estava no monte, estava eu, pastor Tiago, eu não me lembro mais quem estava lá. Eu não sou muito subir de monte mais, né? Eu tenho meus compromissos à meia-noite. Inclusive hoje é o fim da campanha. Quem viu Deus operar no primeiro dia diz amém. 3 carocinhos sumiu na oração. Jesus lá? Tremendo, né? E o que acontece? Aí os irmãos me convenceram no monte. E eu quando eu subia no monte era lugar reservado. Mas aquele dia estava chovendo, o pastor Eduardo não queria molhar. Vamos naquele lá mesmo, onde fica aqueles crentaiadas rebeldes. E vamos de carro, né? E aí se estiver chovendo eu só põe a cabeça para fora assim, né? Eu acho que o irmão Antônio estava no dia também. Não lembro se ele estava lá. E aí nós fomos. Mas chegou lá, deu uma estiadinha. Nós começamos a orar. Aí Deus falou assim: meu servo, vai chegar um homem endemoniado num carro assim, assim, assim. Você vai marcar 1 hora de relógio. Daí ninguém vai expulsar ele, só você. E eu fiquei lá na expectativa. Olhar para cima, olhar para baixo. Cadê o cabo endemoniado? Jesus falou, tem que cumprir. Tem ou não tem, igreja? Que tem uns cabos que passam a revelação, mas não cumpre. É Deus que falou? Não é, porque não cumpriu. De repente chega o carro vermelho, abre a porta, o pai levando o filho demoniou. O pai era crente, aqueles crentes de bermudão, sabe o que é? Aí abriu a porta e os irmãos e o cabo, aquela coisa toda de demônio. Eu vou matar, sabe como é que é o diabo? Eu sei de ameaçar a pessoa, que eu mato, que eu faço isso. Faz nada, quem faz é Jesus, que expulsa ele e arranca. Se Deus permitir, sim. Se Deus permitir, não. Mas estava com aquela coisa toda de demônio. E foi um presbítero tal.
Nada. Fulano de tal, nada. Mais ou menos tinha mais de 100 pessoas lá. E começou aquele negócio de expulsa de lá, não vai, o outro não vai. E eu de lá olhando, de longe olhando. De repente, você já viu falar do profeta da metralhadora? Quem já viu falar dele? Ele saiu de uma moita com a mão assim, ó, e veio. E eu falei, ué, tá dando tiro no demônio. E o demônio começou a rir. Aí ele chapou-lhe a mão na cara do endemoniado. Aí o endemoniado começou a rir e disse, olha, eu gostei, bati no meu cavalo. Falei, vai sair no tapa, sai na metralhadora, sai na rasteira baiana, isso quer tirar de todo jeito. E aí eu não me lembro se foi o irmão Antônio, se o irmão Antônio estava nesse dia, um dos irmãos falou para mim, pastor, vamos lá. Eu disse, espera um pouquinho aí. Aí eu olhei no relógio, deu 1 hora. Aí agora vamos lá. Tava aquela roda de crente. Era o Tiago estava. Ah, isso, Tiago. O Tiago eu me lembro, né? Que não tem como não lembrar daquele homem, né? Mas dos outros eu não me lembro. Ah, tava assim, o irmão Zé Antônio da IPDA estava comigo também. Aí eu não me lembro tudo não, porque a minha cabecinha não é grande assim igual dos irmãos, né? Mas aí o que acontece? Aí de repente eu fui lá, aí tava aquela roda. Aí eu cutuquei um irmão e falei, ô irmão, você podia deixar eu expulsar esse demônio aí. Ele virou para mim, olha, eu não te conheço, mas aqui tem pessoas preparadas. Pessoas, missionários, evangelistas, pastores de várias denominações. Eles falam bonitinho, já viu? Então, não é o senhor que vai tirar esse demônio aí. E eu olhei para ele, até achei que era dos cabas também, do jeito. Mas eu não queria fazer confusão. Aí eu disse para ele assim, tá, mas é porque Jesus está aqui comigo. E não é eu não, é Jesus. Claro que Jesus é o quê? Glorificado. Irmão, se você ganhar um carro, você vai dizer glória a Deus. Mas se você vir para o culto de a pé, você vai falar o quê? Glória a Deus. Se ganhar um Fusca, glória a Deus. A fé dos irmãos é grande mesmo. Nem bati palma na glória a Deus. Aí eu disse assim, é Jesus que está comigo aqui. Aí o irmão, aqui em cima, você vai ver bem aqui, ó, tem uma borracharia lá em cima, perto do frente com a militar, irmão Zezinho, ele te conta esse caso aí para vocês, ele estava lá no dia. Aí o irmão Zezinho olhou assim para mim e disse assim, deixa o homem, esse homem é diferente, deixa ele. Aí abriu aquela roda, o pastor Tiago já ficou naquela posição obreiral para não deixar o cabo se borrachar no sangue, assim, né, com o nariz assim de lado, vocês sabem por quê? Aí, quando o bicho me viu, ele olhou para mim e fez assim, eu pensei que estava virando vaca. Deu um mugido e andou nas pontinhas do pé e começou a correr. Aí eu levantei minha mão, aí meu lado baiano, 5% de sangue baiano, puxou fora e disse, cabra, venha cá, bote a tua cabeça debaixo das minhas mãos. Ele e botou a cabeça. Eu disse, ó, preste atenção, é rapidinho um negócio aqui. Porque Jesus está comigo. Quem está comigo? Jesus. Sujeitai a Deus, resistir o diabo, ele fugirá? Nossa. Então se aquele povo estava lá e nada aconteceu, Jesus está com eles? Não está. Por que não está? Porque eles não obedecem a doutrina do alto. Aí eu disse, ó, Satanás, caia por terra aí agora. Ele caiu, o pastor Tiago virou assim um rosto de lado, segurou ele. Aí eu expulsei. O irmão Tiago colocou ele de pé e ele, o que eu estou fazendo aqui? Quem me trouxe? O que aconteceu? O pessoal começou a falar, por que nós expulsou? Não aconteceu nada, vem esse homem, aconteceu alguma coisa aqui. Pastor Tiago, é porque vocês não tiram o olho da televisão, seus rebeldes. Pastor Tiago começou a pregar a doutrina para eles. Vocês não têm poder contra esse demônio não, porque vocês não estão na doutrina. E começou a pregar a doutrina de corpo, alma e espírito. Então, irmão, você tem que ter medo, irmã, de Satanás, ou ele tem que ter medo de você? Isso. Jesus, quando foi expulsar o demônio de Gadareno, demoniado, ele ficou com medo de Jesus, não ficou? Senhor, permita que nós entremos nos porcos. Senhor, permita-nos, entendeu? Olha o medo dele de Jesus. Agora, o diabo, ele tem que ter medo de você, porque na sua frente vai Jesus. Porque você se sujeita às ordens de Jesus. Então se você está na doutrina de Jesus, você tem que passar, o inimigo tem que correr, ele tem que fugir.
Mas você tem que estar na doutrina. Para tocar na ceia, você tem que tocar dignamente, obedecendo às ordens de Deus. Que tem gente que fala assim: eu vou tocar na ceia, mas eu tenho uma televisãozinha, eu jogo no jogo do bicho, de vez em quando eu solto uma mentirinha. Pode tocar na ceia, igreja? Você vai tomar para a sua própria condenação. Será que você pode tocar na ceia com raiva dos outros, com raiva da mãe, do pai, do vizinho, com raiva do diabo? Não, aí pode. Tá certo. Quem bate palma da glória a Deus? Então eu quero que você coloque isso no seu coração. Se você se sujeita a Deus, se você consegue resistir ao diabo, ele tem que fugir de você. Um certo obreiro, uma certa pessoa queria ser obreiro. Chegou no pastor: pastor, eu quero ser obreiro. O pastor: ué, tu quer ser obreiro? Ué, então começa a orar aí, né? Vai para o ministério. Mas você quer ser obreiro mesmo? Vai batizar com o Espírito Santo? Claro, pastor. Então pronto, você está falando? Vamos orar. Aí um dia chama o pastor na igreja: pastor, pelo amor de Deus, tem um cabo endemoniado ali. E o pastor lembrou logo do obreiro. Pronto, o obreiro. Quer dizer, o que quer ser obreiro, né? Vamos para o teste do demoniado. Aí o pastor: vamos ali. O que foi, pastor? Tem um demoniado ali, você tem medo? Claro que não, pastor, vamos. Então bora. Quando chegou lá, já estava a polícia parada. Polícia com medo de entrar. Aí o obreiro já começou a olhar de oito torto. Polícia com medo do cara. E aí o pastor chegou: vai ser rapidinho lá, tá? Então vamos resolver o problema. Pastor, vai lá, que se não for, vamos ter que entrar à força. Aí qual que é a situação? Aí chega um parente: olha, ele está armado com um facão, uma faca, e disse que entra lá, vai matar. Aí ele falou: mas isso aí não tem nada não, Jesus está conosco. O senhor vai entrar lá, pastor? Falando: eu não, quem vai é o obreiro, que está em teste. Aí o obreiro começou, aliás, é o candidato para ser obreiro, né? Ele começou a pensar já em muita coisa. Jesus é lindo, né? Aí falou: vai lá. Aí ele falou: não, pastor, eu vou, vai lá que é seu teste. Aí ele foi devagarinho, botou a cabeça lá dentro: oi, tem alguém aí? Que é aquela coisa de demônio, vou matar, sabe o que é? Ele disse: eu posso entrar? Entra, que vai ser o primeiro a morrer. O obreiro caiu correndo e foi-se embora. Eu não quero ser mais obreiro não, vou ser só membro mesmo. E foi-se embora. O pastor entrou lá, cai por terra, aquela coisa toda, fica aí de joelhos, ficou, expulsou e pronto, Jesus foi glorificado. Então será que você está pronto para uma situação dessa? Irmão Gabriel, você está pronto? Ainda mais se for um demônio assim, bem furioso. Você está pronto? Paulinho também? Será que está pronto? Por que eu estou falando isso, irmão? Um membro, se ele for um membro de doutrina, se ele se sujeita a Deus, ele expulsa qualquer demônio, não é, igreja? Eu, quando era membro, já expulsava demônio, não estava nem aí. Mas será que você está pronto? Irmão Caldemir, vai chegar lá, demônio, como é que você vai fazer lá? O demônio sai. Se você estiver na doutrina, irmão, só a sua presença já chega em muitos casos ser o bastante, porque Jesus está conosco. Jesus está conosco. Quantos irmãos aqui da região, quando o demônio caia lá, falam: não, o negócio é com o pastor lá de baixo, ó. Aqui não, leva para lá. Pode trazer, porque Jesus está aqui. Tem bate palma na glória dele. Então, irmão, está na doutrina. Você está na doutrina, você está vendo o vídeo, então você não está na doutrina. Assistindo o vídeo, assistindo Big Body, como é que é? Aqui é Big Body, né? Então você não está na doutrina não. Assistindo a Copa dos Imundos, você não está na doutrina. O jogo dos Olímpicos lá, aquele jogo lá, como é que chama lá? Aqueles negócios, jogo dos Olímpicos lá. São Olímpicos? São Olímpicos. É parecido, né? Você está assistindo, né, irmão? O jogo do Olímpicos, não é? As Olimpíadas. Aí, irmão, tá me ajudando. É que eu sou meio baiano, não sei falar isso. Eu vou de palmas da glória a Deus. Então, irmão, se a pessoa está fazendo tudo que o mundo manda, Deus está com ele? Não está. Se ele está servindo ao mundo, a Bíblia diz, para nós não servir o mundo, aquele que ama ao mundo, o amor do Pai não está nele.
Então nós temos que fugir do mundo de pecado, fugir do Facebook, fugir do WhatsApp, fugir da mentira. Se você fizer isso, Deus está contigo e o diabo tem que fugir. Quem bate palma na glória a Deus? Aleluia! Glória a Jesus! Quem bate mais palma, glorifica mais a Deus. Jesus merece. Amém. Então Jesus está contigo. Nunca Deus me deixou envergonhado. Quantas vezes a pessoa vinha, pastor Eduardo, você tem coragem de ir ali? O que tem? Tem uma pessoa ali endemoniada. É 50 mil demônios. Puxa, tão pouquinho para Jesus. Vamos pedir para ele mandar só um anjo para resolver, que é muito pouco. Isso é muito pouco para Jesus. Jesus é maior. Mas toda a vida você tem que fazer o quê? Pôr Jesus na sua frente. Eu vi um pastor uma vez, o cabo endemoniou, o demônio caiu, eu era novo convertido, e o pastor contando que ele expulsou o demônio, entrevistou o demônio. Aí o demônio falou assim, demônio, você é meu obrigado? Você é obrigado a me responder tudo? Ele falou, sim, por quê? Por causa de Jesus, né? Não é por causa de você não. Aí o demônio olhou para ele e disse, mas sai debaixo das mãos de Jesus para tu ver se eu não pego você. E o irmão falou, eu não, estou debaixo das mãos de Jesus aqui, não saio, porque eu não sou bobo. Então esteja debaixo da mão de Jesus. Irmão, se você é propriedade particular de Jesus, ninguém pode invadir essa propriedade, a não ser que Deus permita. Lembra de Jó? Permita que eu faça isso, assim e assim. Ele pediu permissão ou não pediu? Então, para alguém, alguma coisa te tocar, primeiro Deus tem que autorizar. Se estivermos obedecendo a doutrina, propriedade particular de Deus. Você é propriedade particular de Deus. Se você está sujeitando a Deus, resistindo o diabo, o mal tem que fugir de você, porque você é de Deus. Quem bate palmas? Amém. Jesus é bom, não é? Fala assim, Jesus, me ajuda a sujeitar ao Senhor, a resistir o diabo, para que ele fuja de mim. Bate palmas e glória a Deus. Amém, Jesus. Amém.